Quando eu vou numa loja ou comprar alguma coisa, ou vou em alguma empresa, eu normalmente não compro de primeira. Eu vou, eu me planejo para entrar em todas as lojas, ok? Para pesquisar, para ver qual é a loja, qual é a empresa que me oferece melhores soluções, e aí depois eu volto para comprar. Então, quando eu entro numa loja, se eu perceber que veio o vendedor muito agressivo, eu falei, cara, esse cara vai partir por tudo ou nada, ele quer me vender, ele não quer me atender. Aí eu falo, não, tô só dando uma olhada, não, eu posso só dar uma olhada? Aí eu faço uma pergunta, o cara tenta, não, tô só dando uma olhada. O não que eu falo não quer dizer que eu não quero comprar. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas. Eu ajudo donos de pequenas empresas a aumentarem suas vendas. Nós vamos falar hoje como fazer o seu cliente dizer sim. Eu vou explicar por que o cliente fala não e o que a gente tem que fazer para mudar isso. Beleza? E o que eu vou falar agora, não importa se você trabalha com produto, com serviço, se você trabalha atendendo o seu cliente presencialmente, se é por telefone, se é pela internet, por que o cliente diz não? E por que um monte de gente fica triste, chateado, decepcionado, frustrado quando recebe um não do cliente? Eu vou falar sobre isso, porque é muito engraçado. Tem uma galera aqui, ó, plano de saúde, App Vida Ceará, fala sobre venda de serviço, fala sobre pizzaria, fala sobre seguros, fala sobre indústria, fala sobre um monte de coisa. Então deixa eu explicar o seguinte. Geralmente eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas que querem aumentar suas vendas. Donos de pequenas empresas que trabalham pra caramba, tem bom produto, tem bom serviço, mas não conseguem vender da forma que gostariam. E tem muita gente que se desmotiva com isso, ok? Vamos lá. Existem alguns fatores. Número 1, muitas vezes o cliente ele liga para a sua empresa, ele entra na sua empresa com o desejo de, às vezes, ele não está pronto para comprar. Por exemplo, vou falar do meu caso, eu não sei se combina com você. Muitas vezes eu saio para comprar alguma coisa e aí eu quero pesquisar. Eu aprendi, por exemplo, eu sou um cliente fácil. Eu aprendi que eu sou um cliente fácil. Eu comprava se alguém me atendesse, eu já comprava para não querer ser caroço de ninguém, para não fazer a pessoa perder comissão. Então, quando eu vou numa loja ou comprar alguma coisa, ou vou em alguma empresa, eu normalmente não compro de primeira. Eu vou, eu me planejo para entrar em todas as lojas, ok? Para pesquisar, para ver qual é a loja, qual é a empresa que me oferece melhores soluções, e aí depois eu volto para comprar. Então, quando eu entro numa loja, se eu perceber que veio o vendedor muito agressivo, eu falei, cara, esse cara vai partir por tudo ou nada, ele quer me vender, ele não quer me atender. Aí eu falo, não, tô só dando uma olhada, não, eu posso só dar uma olhada? Aí eu faço uma pergunta, o cara tenta, não, tô só dando uma olhada. O não que eu falo não quer dizer que eu não quero comprar, ok? Eu também quero comprar, mas eu não quero ter a percepção que aquele vendedor está forçando a venda sem eu ter ainda decidido. Então, quando eu entro, ou mesmo que eu entre para comprar, não quer dizer que eu falo, quero tal produto, tal, toma aqui, toma o dinheiro. Não é assim, eu quero entender se realmente aquela opção é a melhor. Eu quero entender se aquela empresa está me oferecendo o melhor produto ou serviço. Então, se o vendedor tentar fazer um fechamento logo de cara, ele não vai conseguir. Ele tem que primeiro me atender, eu vou fazer algumas perguntas, entendeu? Para entender melhor como utilizar o produto ou serviço, se aquela... Primeiro, eu vou querer saber, eu vou chegar e vou perguntar, né, cara, sobre o produto tal, quais opções que você tem? Sobre o serviço tal, quais opções que você tem? Eu quero que quem esteja me atendendo me passe as informações, vai me dando segurança, vai me orientando só qual é a melhor opção. Então, se ele tentar forçar uma venda antes da hora, eu vou dizer não. E esse não é que eu não quero.
Se eu não quisesse, eu não ligava. Se eu realmente não quisesse, eu não entrava na empresa daquela pessoa. Então, o não às vezes é, cara, eu não estou pronto neste momento para comprar, me explica um pouco mais. Me responde algumas perguntas, deixa eu ficar com um pouco mais de segurança. E aí, se o vendedor já torcer a cara ou tentar me finalizar ali a venda, ele não vai conseguir. E tem uma outra coisa muito importante. Mesmo que eu entre numa loja ainda sem a decisão de comprar, que quando eu entro numa loja, normalmente eu não entro para a decisão de comprar naquele minuto. Eu geralmente rodo 2 ou 3 lojas, eu entro. Cara, muitas vezes eu falo, oi, tudo bem? Eu quero ver tal produto, tal serviço. Eu tenho interesse em comprar, mas eu estou passando para dar uma olhada. Ok? E aí, muitas vezes, o vendedor fala, ok, mas não se preocupe, eu estou aqui para lhe ajudar. O que você precisa? Qual a principal razão? Se ele começar a fazer várias perguntas e se ele colocar à disposição, se eu me conectar com ele, outra coisa importante, se eu perceber que essa pessoa sabe do meu problema, se ele perguntar, se ele só falar do produto ou do serviço dele, eu vou identificar que essa pessoa não está nem aí para mim. E se ele só fala do produto ou só fala do serviço, ele está me vendo como um cliente comum, como qualquer outro cliente. Ele não está parando para entender o que eu preciso pessoalmente, qual a minha necessidade específica. E por outro lado, quando ele faz várias perguntas, e aí tem uma coisa muito interessante. Quando eu percebo que a pessoa não está preocupada com vender para mim, ele está preocupado com atender, perguntar. E quando ele pergunta sobre os meus problemas, sobre as minhas necessidades que o produto ou o serviço dele pode resolver, eu falo, cara, esse cara que está preocupado em me ajudar. E quando eu percebo que, olha só que coisa interessante, só o fato da pessoa fazer as perguntas certas, só o fato dele fazer as perguntas certas sobre o meu problema, mostra que ele sabe do que eu estou passando. Só ao perguntar da forma certa, a gente já consegue perceber se a pessoa sabe o que a gente está passando. E aí, quando eu percebo que aquele vendedor sabe do meu problema, tanto quanto eu, ou melhor do que eu falo, porra, esse cara é especialista no meu problema. Se ele é especialista no meu problema, ele está acostumado a atender pessoas como eu, que têm a minha necessidade. E provavelmente esse cara também, se ele é especialista no meu problema, ele é especialista na solução do meu problema. O que eu quero dizer com isso? Eu também quero vender, todo mundo quer vender muito. Mas quando eu percebo que o vendedor, ele ataca demais, de uma forma muito agressiva, ele assume uma postura de que eu vou vender para você de qualquer jeito, o cliente tende a se armar, querer se defender. Não, que isso? Nada disso, para com isso, ok? Eu quero dizer o seguinte, a maior parte dos clientes não quer ter a percepção de que alguém forçou uma venda para ele e conseguiu convencê-lo de comprar. A maior parte dos clientes, ele quer ser atendido, bem atendido, não quer ser atendido só com educação, mas ele quer que a pessoa se preocupe com o problema dele. Eu vejo a maior parte das pessoas estão apaixonadas pelos seus produtos e pelos seus serviços. E quem é apaixonado pelo seu produto, o seu serviço, quer dizer, quem é apaixonado pela sua solução, não consegue se despir das suas verdades e das suas certezas para entender o que o cliente quer ouvir para comprar. E isso é muito poderoso. Quando o cliente percebe que você está querendo forçar uma venda nele, ele não vai querer comprar com você, ele vai fugir de você, porque ele tem medo de você convencê-lo de uma coisa que ele não quer, ele não tem segurança com você, não cria a confiança. O grande segredo é você estar atendendo a pessoa e a pessoa perceber que você sabe do problema dela, você está ali para ajudá-la, e se você está lá para ajudar essa pessoa, ela se desarma. E quando ela se desarma, ela entra numa posição de querer comprar com você. Então, olha só, o tema de hoje é como fazer o cliente dizer sim.
E eu estou começando a explicar por que, que o cliente diz não. Se o cliente entrou, se ele entrou na sua empresa, provavelmente ele quer comprar. Pode ser naquele dia, ele está visitando algumas empresas para perceber qual que gera mais vantagem, ou ele vai, por exemplo, eu dificilmente tem serviços que eu saio de casa para comprar naquele dia. Aí eu rodo 1, 2, 3 lojas, aqui eu gostar de me conectar, eu compro tudo lá. Entendeu? E às vezes eu pesquiso bastante antes de tomar a decisão de compra. Na verdade, até para analisar se determinado... Por exemplo, eu estou agora... eu comprei recentemente uma webcam. Eu estou usando aqui uma Logitech Braille. Cara, antes de comprar essa webcam, que não foi nada, o preço não foi nada assim tão absurdo, eu pesquisei um monte de loja, eu pesquisei na internet, eu assisti vídeo tutorial. Por que isso? Porque eu queria saber se essa webcam me ajudaria, me atenderia. E a hora que eu tomei a decisão de comprar, eu entrei lá na internet e comprei no local, e a minha busca não foi só o melhor preço. Eu procurei saber o seguinte: qual loja tinha mais segurança de entregar, qual loja tinha melhor nota, qual loja tinha comentário, Eu procurei um monte de coisa. Aí, dentre as lojas que eu confiei, por exemplo, inicialmente essa webcam, o preço dela estava R$ 2.100 na Amazon. Aí eu fui pesquisar lá no Mercado Livre. Tinha lá a R$ 1.200, eu não quis comprar. Até que eu achei uma, se eu não me engano, eu comprei a R$ 1.400. Mas eu vi uma loja, eu vi que era uma loja lá reconhecida, era uma loja lá que tinha garantia de se eu não gostar, não pagava, pegava meu dinheiro de volta. Tinha algumas vantagens. Eu não comprei só. O principal fator não foi o menor preço. Foi buscar a loja que me desse mais garantias. A que me deu mais garantias, a que eu me senti mais confortável, eu tomei. Aí eu procurei, dentre essas, as melhores, qual tem o melhor preço, qual entrega mais rápido. Eu também teve lojas boas que tinham um preço menor, mas demorava mais para entregar. Então é um composto. Então, por que o cliente diz não? Muitas vezes ele não está com segurança de comprar com você. Primeiro, claro, você tem que conhecer bem no seu produto, no seu serviço, mas estando na frente do cliente, existem agora algumas práticas que, quer dizer, do meu método, né, que eu ensino aos meus alunos e que eu aplico nas empresas que eu faço consultoria. Que é, número 1, você entender quem é o cliente ideal. O que quer dizer cliente ideal? É quando você analisa os seus clientes, você analisa qual é o cliente mais lucrativo, quais são os clientes que você gosta mais de atender, quais são os clientes que te dão menos trabalho, quais são os clientes que te indicam para outras pessoas, que compram mais de uma vez. E quando a gente entende quem é esse cliente ideal, a gente estuda, eu ensino meus alunos a estudar esses clientes, a entenderem o que esses clientes querem ouvir para comprar. Porque os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Por isso que quando você para na frente de um cliente e você fala, olá, bom dia, qual o seu nome? O cara fala, meu nome é João. Oi, João. Aí você fala, aí você atropela. O meu produto é isso, você só fala de você. Cara, você não está descobrindo a razão de compra do cliente. Então, número 1, é possível você estudar quem é o cliente com mais chance de compra e o que ele quer ouvir para comprar. Quando você faz esse estudo para entender qual é o cliente quem é o cliente com mais chance de compra, você começa a estudar 4 situações que fazem a pessoa querer comprar. Vamos chamar de 5 situações. Situação número 1, você vai entender quais são as dores que o cliente quer eliminar. O que é dor? Dor é uma situação ruim que o seu cliente vive hoje e que você pode resolver com o seu produto ou seu serviço. Então vamos chamar uma situação ruim que o seu cliente vive hoje, que faz ele ter dores emocionais ou dores psicológicas. Por exemplo, quem é o meu cliente ideal? Eu não sei se você sabe, se você conhece os meus clientes. Eu tenho como clientes Dell, Microsoft, Itaú, Bradesco, Wizard, Unimed, Itaú, Vivo, algumas das maiores empresas do Brasil, algumas multinacionais, são minhas clientes. A Tintas e Kine está aqui, cabeça,
Cabeça é representante comercial da Tintas Ziquini. Tintas Ziquini, não sei se vocês sabem, é a terceira maior indústria de tintas atuando no Brasil, sendo que é a primeira nacional. A galera aqui da internet, quem curte aqui marketing digital, vocês sabem. Shirleyson Kaiser é meu cliente, foi meu mentorado, contratou 8 consultorias minhas. Reinaldo Zanon, rei das franquias. É meu cliente, eu já fiz um trabalho com a Seguralta, a rede de franquias dele. Piero Tavolazzi, que é o gestor, o fundador do evento Nitro 10X, quer dizer, tem uma galera muito grande. Mas apesar de eu ter grandes clientes, grandes empresas como clientes, o Rocha aqui, já fiz um curso com você de vendas em Londrina pelo Sebrae. O Sebrae é uma grande rede de escolas, de cursos preparatórios. Sebrae é meu cliente. As 3 maiores redes de clínica de estética do Brasil são minhas clientes. Rede Magras, Rede Emagreci, Rede Emagrecentro. Já fiz um trabalho incrível com todas as 3 redes. Já treinei mais de 600 clínicas de estética. Então, apesar de atuar com grandes empresas, o segmento que eu escolhi para atender são donos de pequenas empresas, ok? Por quê? Porque donos de pequenas empresas têm características especiais. Donos de pequenas empresas não conseguem crescer sozinhos. Donos de pequenas empresas, muitas vezes, têm bons produtos, bons serviços, trabalham muito, mas não conseguem vender tanto quanto gostariam e começam a ficar chateados, porque falam, cara, eu trabalho pra caramba. Cara, e levo pouco dinheiro para casa, não tenho tempo de ficar com a minha família, durmo mal porque vivo estressado, acordo cansado, começo a não acreditar no meu produto, no meu serviço, não acreditar na minha empresa. Vários já pensaram em mudar de atividade, ok? Então a minha especialidade é ajudar donos de pequenas empresas que muitas vezes eles não conseguem sozinhos, eles precisam de ajuda. Ok? E aí, para você entender, então, olha, número 1, anota aí. Você tem que entender quem é o seu cliente ideal com mais chance de compra. Se você já tiver clientes, analisa quem são os clientes mais lucrativos, quem são os clientes que você gosta mais de atender. Se você não sabe, nunca vendeu para ninguém, se você não tem clientes, cabe você entender quem é o cliente com mais chance de compra. Número 1. Número 2, você tem que fazer pesquisas. Eu ensino aos meus alunos como pesquisar os clientes que compraram e os clientes que não compraram. Ao pesquisar os clientes que compraram, você vai descobrir quais são os motivadores de compra. O que foi que você falou, o que foi que você mostrou que fez esse cliente querer comprar. Quando você pesquisa com quem não comprou com você, você descobre os inibidores de compra. Quando você entende quais são os inibidores de compra, você aprende a entender por que o cliente não comprou. E aí, quando você descobre quais são os motivadores de compra, a partir deste momento, todas as suas novas apresentações, você vai repetir as motivadores de compra que mais se repetiram. Então, se vários clientes usaram o mesmo motivador de compra, você repete isso toda hora. Por exemplo, tudo que eu ensino, eu faço na minha empresa. Então, por exemplo, eu já entendi quais são os principais motivadores de compra que os meus alunos, por exemplo, os meus alunos e meus clientes falam que na minha empresa os principais motivadores de compra são as logos dos nossos clientes, são os depoimentos dos nossos alunos. Então você tem que descobrir quais são os principais motivadores de compra. Aí dessa forma você repete toda hora o motivador de compra. Aí quando você pesquisa com quem não comprou e descobre quais são os seus inibidores de compra, você vai descobrir quais são as principais objeções que fazem alguém não querer comprar com você. E quando você descobre quais são as principais inibições de compra, uma inibição de compra nada mais é do que uma objeção. Uma objeção é um motivo ou uma razão que o seu cliente acredita ter para não comprar com você.
E quando você entende que objeções são essas, você vai preparar provas para eliminar aquela objeção. Ou você vai ter argumentos, uma apresentação, ou vai mostrar algo do seu produto, ou vai mostrar algo do seu serviço. Ou então você vai apresentar um depoimento do cliente, ou vai mostrar o seu contrato, ou vai mostrar uma matéria na revista, ou uma matéria no jornal, ou vai mostrar algum documento, alguma prova científica, ou você vai dar alguma explicação, ou você vai mostrar um conjunto de cores, ou você vai mostrar um vídeo na internet. Uma objeção de compra nem sempre é algo real, geralmente é uma objeção por ignorância. O cliente acha que é uma objeção por não saber a informação correta. E quando você orienta direitinho, ele fala: ah, entendi, eu pensava. Então, se você não sabe quem é o seu cliente ideal, se você não sabe quais são as razões de compra dele, e se você não sabe quais são as dores são situações ruins que ele vive agora, que gera dores emocionais e psicológicas, que deixa ele muito incomodado e que você pode resolver com o seu produto ou serviço. Além disso, tem os medos. O que é medo? Vamos lá. Dor é uma situação ruim que o seu cliente ideal vive agora, que ele quer resolver, não consegue resolver sozinho, fica muito chateado, gera muita dor emocional que você consegue resolver. Então, dor é uma coisa que ele sente agora. Medo é uma preocupação com o futuro. É algo que pode vir a acontecer no futuro se a vida dele continuar do jeito que está, e isso deixa ele muito chateado. E aí você tem que identificar quais são os medos do seu cliente que você consegue resolver com o seu produto ou seu serviço. Ok? E aí você tem que... O que você tem que fazer? Você tem que provar que o seu produto ou o seu serviço elimina as dores dele. Os medos do meu cliente ideal é estar vendendo. Hoje ele vende menos do que ele gostaria. E por vender menos do que ele gostaria, ele fica com medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de ter cobrador na porta dele, medo de quebrar, ficar endividado e virar funcionário dos outros, ter que aturar chefe chato. Então, como eu sei as dores, vender pouco, não ter tempo, ficar estressado, vive numa casa que abaixo do que sonhou, tem um carro abaixo do que sonhou, o filho não estuda na melhor escola, não pode dar o conforto que a família gostaria. Isso é dor. Medo, tem medo de quebrar, medo de ficar desempregado, medo de virar empregado dos outros, medo de ficar endividado. O que eu fiz? Quando eu entendi as dores e os medos do meu cliente ideal, eu analisei os meus treinamentos e as minhas consultorias, eu desenvolvi a solução dos meus treinamentos para fazer as vendas aumentarem rápido. Então, primeiro, eu ajustei o meu produto para eliminar rápido a dor e o medo do meu cliente ideal. Em seguida, eu comunico o tempo todo. Então, olha lá, na minha comunicação como um todo, eu comunico que nós somos especialistas em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem suas vendas em curto prazo. Ok? Então, em toda a nossa comunicação, nos nossos sites, nós temos vários sites, nos nossos livros, nos nossos vídeos, no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, nos scripts da minha equipe, em todo local que tem algo, nos nossos e-mails, no nosso grupo do Telegram, em todo e qualquer local onde nós temos uma comunicação com o mercado, comunicação com as pessoas, nós estamos comunicando, falando das dores e medos que eles vivenciam e como nós resolvemos o tempo todo. Por exemplo, todas as noites de segunda a sexta-feira, às 23 horas, de 11 da noite à meia-noite, eu faço uma live aqui para ajudar, de graça. Eu ajudo a dezenas, centenas de pessoas todas as noites, de graça. Só que olha só que coisa interessante. Ao falar o tempo todo
sobre o que eu faço, que eu ajudo donos de pequenas empresas, quando eu falo que eu ajudo donos de pequenas empresas a aumentarem suas vendas, as pessoas começam a me seguir, começam a assistir o meu conteúdo e, ao consumir o nosso conteúdo, as pessoas colocam em prática. Por exemplo, o Antônio Marcos, que está aqui, é meu aluno do Script Secretos. Ele começou a assistir as lives, começou a colocar em prática, e ao começar a colocar em prática, de graça, ele começou a aumentar as vendas dele. Ele começou a aumentar as vendas dele de graça. E ao colocar em prática o conteúdo que aprendeu de graça e as vendas aumentaram, ele falou, porra, se o conteúdo de graça do Sérgio, do Dr. Vênus, ajuda a aumentar as vendas, cara, eu vou comprar o treinamento pago dele. Se de graça já funciona, imagina pagando. O que vai gerar?